Eu tô aqui para apresentar o trabalho aqui sobre a peste negra. Meu nome é Gabriel Lucas, a série sétimo ano, professor Cícero. Como se iniciou a peste negra? A peste negra, ela foi uma doença que aconteceu há alguns séculos atrás, que afetou muitas pessoas na Europa, e ela surgiu na China, pois muitas pessoas na época não tinha conhecimento sobre a higiene, né? E isso daí é uma vulnerabilidade que devia ser corrigida, né, na sociedade na época. Muitas pessoas não tomavam banho, muitas casas nem chão tinham, às vezes tinha muito lixo na rua, jogado em qualquer lugar. Isso daí é falta de higiene, tanto da população quanto do, não sei, governo entre aspas da época, né? O governo da época que não era nem governo, era, enfim, a doença surgiu na Ásia, especificamente na China, e ela veio para ela foi para a Europa devido ao comércio marítimo, que a doença foi meio que transportada, entre aspas, nos navios até a Europa devido à economia que era movimentada pelos navios. Enfim, os navios iriam levar comida, materiais, essas coisas, enfim, várias especiarias de outros lugares do mundo. Os sintomas eram a febre alta, calafrios, dores de cabeça, dores generalizadas, falta de apetite, náuseas, vômitos e confusão mental. A sociedade reage na situação. Muitas pessoas que eram religiosas na época achavam que aquilo era um castigo de Deus, ou por causa dos judeus ou dos pecadores. A sociedade que acreditava na igreja, outros acreditavam em outras religiões ou teorias. Muita gente acreditava na religião e se firmava na religião acreditando que ia curar eles e tal e tudo mais, porque a religião era uma principal influência na época. Até hoje é, na verdade, né? Principais regiões e cidades afetadas. As principais regiões afetadas foram as regiões costeiras da Europa, que foi onde os navios acatravam lá, ficavam nos portos, e a doença começou entre aspas, né? Começou o epicentro da doença na Europa, né? Nessas regiões mais de costeiras que tinham os portos, principalmente nas regiões italianas, como Veneza, essas cidades mais antigas. O vírus ele veio através dos navios, como eu falei anteriormente. O continente mais afetado foi a Europa. Esse vírus disseminou um terço da população da Europa. Aqui está errado, era para ser terço, mas está terço. Erros, né, acontecem. Um terço da população europeia morreu devido à peste negra. Sem contar as outras pessoas que sacrificaram devido à sua religião e pessoas que foram mortas por transmitir o vírus ou castigadas até a morte, além de pessoas que se suicidaram para não contrair o vírus. A América do Sul e do Norte não eram muito conhecidas na época, mas o vírus, na maioria das vezes, eu acho que nem chegou aqui, pelo que eu vi várias informações aí, eu pesquisei em vários sites, e parece que o vírus não chegou aqui. E o vírus afetou principalmente os pobres, né, porque eram mais vulneráveis na época. Os médicos usavam uma máscara, que era parecida com a cabeça de um corvo, e usavam roupas pretas para não contrair o vírus, e as roupas cobriam dos pés à cabeça. Basicamente a máscara protegia mais ainda. Eles usavam basicamente para não contrair o vírus, e eles não tinham conhecimento
sobre o vírus, então basicamente não podia fazer nada para combatê-lo. Os médicos, muita gente pensa que são os mocinhos da época, mas alguns médicos mataram muitas pessoas para não disseminar o vírus. Os médicos eles não tinham remédios nem vacinas, além de alguns remédios, exemplo, remédios de plantas, esses remédios mais assim que não adiantavam de muita coisa. A peste negra era uma arma biológica. Na minha concepção, eu acho que ela não foi. Ela não começou como arma biológica, pois aquilo foi um erro da sociedade. Mas ela foi. Algumas pessoas usaram ela como arma biológica, pois várias pessoas podiam ter o vírus e podiam contaminar mais pessoas, no sentido de não vou morrer sozinho. Muitas pessoas que eram loucas na época, que contraíram o vírus, eles pensavam assim. E muitas pessoas foram contaminando mais e mais e mais, até se tornar o que foi, né? A quarentena não adiantou de muita coisa em algumas cidades e regiões e vilarejos, mas em alguns castelos e outras residências, a quarentena adiantou, pois muitas pessoas seguiram ela corretamente e não contraíram o vírus. Hoje em dia a gente está passando por um momento delicado por causa do Covid-19 e a gente está tentando meio que se espelhar na época e tentando pegar os erros daquela época para se espelhar e conseguir resolver basicamente. Então a quarentena desde aquela época já existia e hoje a gente está usando ela, né, para o nosso bem de hoje em dia. O nome peste negra foi devido a, não sei se posso dizer sintoma, né, mas porque as pessoas ficavam com as bolhas inchadas na pele e ficavam com algumas partes do corpo pretas, principalmente mãos e pés, algumas partes do corpo mais vulneráveis, algumas vezes nariz, a boca, enfim, essas coisas. O tratamento na época não existia, a única forma de não sair contaminando várias pessoas era a quarentena ou isolamento social. Várias pessoas acreditavam que a religião era uma forma de se curar fisicamente, né? Mas na verdade eu acho que a religião era um modo de se fortalecer espiritualmente, não de se curar fisicamente. Tinha vários rituais dependendo da religião e crença religiosa. Aqui são algumas imagens. Aqui é a máscara que os doutores usavam e o chapéu e algum cajado ali. Não sei se é cajado, né? Mas é um negócio assim. E aqui são vários doutores na época, em um grupo. Isso daqui não é uma foto, né? Porque até na época não existia foto, máquina de fotografar, né? E sim uma pintura retratando. E aqui é outra imagem mostrando o caos que se tornou essa pandemia da peste negra. Enfim, foi isso e pronto.